Boas, malta. Finalmente estamos aqui para o terceiro episódio da série educativa. Como investir. Finalmente vamos para uma parte menos básica. Vamos entrar na parte intermediária e ligeiramente avançada, que é a parte analítica de como investir no mercado de ações. Ah, Acho que podemos já começar. Ah, a primeira coisa que eu queria falar, antes de entrar aqui neste tópico, é sobre o modelo de negócio. A primeira coisa que vocês devem conseguir entender de uma empresa é o modelo de negócio. Ok? Nós vamos falar sobre isso, já vamos ver tudo, mas eu queria introduzir-vos aqui uma coisinha antes, que é, eh, eu dividi a minha forma de estudar uma empresa, eu dividi em três análises. Análise histórica, competitiva e financeira. Isto não é religioso, não é para seguir à regra. Vocês podem mudar algumas coisas, podem sentir que preferem estudar primeiro uma coisa do que outra e fazer como vocês quiserem. Mas para mim eu faço assim. Por isso, hoje vamos falar sobre a análise histórica. A competitiva será no próximo episódio da série educativa e a financeira no outro. Vamos a isso. O que é que vamos falar em concreto hoje? Sobre o modelo de negócio, o que é e isso tudo. Nós vamos falar um bocado sobre isso. Análise histórica de uma empresa e notícias. E como é que essas notícias afetam uma empresa. Nós já vamos dar alguns exemplos. Também este tópico é um bocado mais pequeno do que os outros dois. Mas eu quis incluí-lo já que tínhamos falado da análise histórica. Ora bem, primeiro o modelo de negócio. Simples. Aliás, a definição mais simples do que o modelo de negócio é como é que a empresa faz dinheiro. Como é que eles ganham dinheiro. O que é que a empresa faz, que produtos e serviços tem, se é fácil de entender, etc. Por exemplo, o modelo de negócio da Netflix é extremamente simples de perceber. Eles fazem filmes e séries e ganham dinheiro com publicidade e com subscrições. Se vocês tiverem o plano de subscrição mais barato, têm de ver publicidades, eles ganham dinheiro com essas publicidades. Se vocês não quiserem ver publicidades, têm os planos mais caros e com melhor qualidade. Eles ganham dinheiro assim, com recorrente. Isso acho que é óbvio e é um modelo de negócio extremamente simples. Um modelo complexo é, por exemplo, o da Palantir, em que é uma empresa de inteligência artificial com data, que é dados em inglês, com dados de empresas, tipo informação, e juntamente com a inteligência artificial, eles têm vários programas, têm a vertente militar, têm a vertente governamental, têm a vertente comercial, têm os programas que eles têm é AIP, Gotham, Foundry e Gotham Foundry e. Já não me lembro da outra. Ahm, e Apollo. Gotham Foundry, Apollo e AIP. Ou seja, isto é tipo um modelo de negócio extremamente complexo. Cada um tem uma função diferente e eu estar-vos a explicar o programa, eu ia ficar aqui meia hora a explicar-vos o modelo de negócio da Palantir. Ou seja, é extremamente complexo. Comparado a uma Netflix, eu dei o exemplo de dois extremos para vocês perceberem o que é que eu quero dizer com se é fácil de entender ou não. Eu vou dar aqui os exemplos, porque a maior parte das empresas meio que cai numa zona um bocado cinzenta, porque não é nem preto nem branco, ou seja, nem é extremamente fácil nem é extremamente difícil. Alguns modelos de negócio são simplesmente mais complexos e completos do que a maior parte das pessoas acha. E eu vou-vos dar aqui uns exemplos para vocês perceberem. Amazon. A maior parte das pessoas conhece a Amazon, o site da Amazon onde mandam vir coisas. A Amazon não ganha a principal fonte de rendimento da Amazon não é daí, não é do e-commerce. Um, a principal fonte de rendimento da Amazon é a cloud, é a AWS. A AWS é a cloud, é a maior cloud do mundo. Ajuda bastantes empresas, é bastante importante para empresas. Uma cloud é basicamente um armazém de dados e informação online. E isto é extremamente resumido, claro. Os dois maiores concorrentes da cloud da Amazon, ou seja, com a Amazon, é a Microsoft e a Google. A Microsoft com a Microsoft Azure, ou Azure, que é a cloud da Microsoft, e o Google com o Google Cloud, né? Mas é a principal fonte de receita da Amazon. O e-commerce não é por causa das margens baixíssimas, porque aquilo tem muitos processos, tipo, tem muitos intermediários. A Amazon é só tipo o host da plataforma, ou seja, é tipo a base, não é.
A maior parte tipo, a Amazon só fica com umas comissões baixas, por isso é que tem margens bastante baixas. E depois tem uma receita pequena, mas recorrente, que é com subscrições da Amazon Prime e algumas comissões da Twitch. Mas a maior parte das pessoas tem ideia que a maior principal fonte de rendimento da Amazon vem do e-commerce e não vem. Tesla, outra que é um bocadinho mais completa do que a maior parte das pessoas imagina, porque a maior parte das pessoas vê a Tesla como uma empresa de carros, ponto final. Empresa de carros. Não é. Pois não. Apesar do maior rendimento, a maior parte do rendimento da Tesla vir da venda de carros elétricos, também tem o software de Full Self-Drive, que é extremamente importante, transforma a indústria e não só de carros elétricos como de condução autónoma, ou seja, são duas indústrias que são transformadas pela Tesla. O Full Self-Drive custa 7.000 euros de custo base se vier logo com o carro, ou 90 e poucos euros por mês, ou seja, é bastante lucrativo. Créditos de carbono, eu não sei se a maior parte das pessoas sabe o que é, mas eu vou falar sobre isso só para vocês entenderem. O que acontece? Dentro das empresas automóveis, há empresas que poluem mais, umas poluem mais do que outras, ou seja, dependendo da quantidade de carros a combustão que tu faças, tu poluis mais o ambiente ou menos. O que é que acontece? Quando tu poluis muito o ambiente, tu tens de comprar créditos de carbono. Quando tu poluis muito pouco o ambiente, ou nada, tu podes vender créditos de carbono. A Tesla, como não tem carros não produz carros a combustão nem híbridos, puramente elétricos, polui nessa taxa, nesse indicador de poluição, eles estão bastante em baixo, a zero praticamente. Ou seja, eles conseguem vender muitos créditos de carbono. E o que é que eles fazem? Vendem créditos de carbono a outras empresas de carros que têm de comprar os créditos de carbono porque poluem mais. Eles vendem créditos de carbono para quase todas as empresas automóveis. Não sei se sabiam disso, mas pronto, ficam a saber. Energia e painéis solares, que têm tido um crescimento bastante elevado nos últimos anos e é uma boa ramificação da empresa. E futuros robôs e caminhões e robotaxis, os robotaxis da Tesla. É uma diversificação interessante e era engraçado se isso corresse bem. E agora eu deixei a mais engraçada para o fim. Esta é tão icónica que a maior parte, quer dizer, a grande parte das pessoas deve saber qual é que é o verdadeiro modelo de negócio do McDonald's, mas se não sabem, vão passar a saber. Ora bem, o McDonald's não faz dinheiro com fast food, basicamente. A maior parte do rendimento do McDonald's é com terrenos e arrendamento aos donos dos restaurantes. Porque 93% dos restaurantes do McDonald's são franchisings ou franquias. Eles basicamente são donos do terreno. O McDonald's compra o terreno e aluga o terreno a pessoas. Ou seja, o investimento inicial é do dono do restaurante. O McDonald's dá-te a marca, basicamente, e aluga-te o terreno. Ou seja, tu estás a ter o teu investimento inicial, és tu que dás o investimento inicial e ainda pagas tipo uma taxa de franquia ou de franchising ao McDonald's todos os meses, tipo como arrendamento, o que é bastante bom. E isso faz o McDonald's das maiores empresas de imobiliário do mundo. Ou seja, não é uma empresa de fast food, é primeiro de imobiliário. Mas também tem uma receita bastante grande de fast food e é uma receita constante, como é óbvio, é a marca deles. Mas eles são uma empresa de imobiliário. Ora bem, vamos para a análise histórica e eu também vou dar um exemplo prático completo da análise histórica, mas bem a seguir. Ora bem, a análise histórica é tão simples quanto passado, presente e futuro da empresa. Só perceber se tem uma base forte, se tem uma base forte passada, não é? Se está bem posicionada neste momento e se estará bem posicionada para o futuro. O passado, o que é que nós queremos concretizar aqui em cada um deles? O passado nós queremos ver como é que eles cresceram, as conquistas que eles alcançaram,
os desafios que enfrentaram, sejam crises, recessões, como é que eles ultrapassaram esses problemas, se eles ultrapassaram bem, se eles tiveram uma fase longa de adaptação no fim da crise, etc. Na situação atual é como é que ela está posicionada neste momento, no mercado, na indústria, se é a maior empresa da indústria, os concorrentes que tem, em que lugar é que está nessa dominância da indústria. No futuro, é basicamente as tendências da indústria, para onde é que a indústria tende a ir, se ela cresce, se ela está estagnada, quais é que são os planos estratégicos das empresas para alcançarem para manterem ou para alcançarem dominância no futuro. Isso é tudo importante, mas também não é extremamente complexo e também não é preciso investigarem isto durante 5 horas, basta meia hora, uma hora por dia, mas nós já vamos concretizar um bocadinho melhor. Ora bem, basicamente é ver notícias, é estudar. Nós estamos em 2025, nós temos tudo. Podem fazer perguntas ao ChatGPT, pedirem para serem em fontes oficiais. Se ele não vos der fontes oficiais, pesquisem no outro lado. O ChatGPT às vezes engana, às vezes mente. Eu já tive problemas com ele. Tem o YouTube, tem histórias sobre as empresas no YouTube, têm tipo os canais oficiais da empresa, ou seja, o site da empresa, podem ver lá tudo. Eles devem ter história, têm notícias, CNBC, Yahoo Finance, Fox News, tipo várias empresas e várias fontes de mídia puramente para negócios, claro, que vocês podem utilizar para saber notícias antigas de há uns anos atrás, resumos da empresa já em todo o lado. Quando vocês acabam o vosso estudo, a vossa análise do passado, do presente e do futuro da empresa, vocês têm que saber mais ou menos responder a estas questões que eu tenho aqui. Isto são só questões e ideias, questões exemplo, digo. São só questões que eu coloco aqui que eu escrevo sempre, eu tenho tipo 10 questões que eu coloco, que eu tenho escrito, e eu tento sempre responder a elas no fim de cada análise financeira, ou análise histórica neste caso. Cada análise histórica eu tento responder às questões. Às vezes não respondo a todas, outras vezes depende, não há uma ciência exata onde eu quero chegar. Podem adicionar, podem tirar perguntas, mas basicamente vocês têm de descobrir se a empresa demonstrou capacidade de inovar e de crescer, como é que lidou com as crises, foi o que eu já tinha dito antes, o histórico de expandir para novos mercados, como é que ela cresceu, etc. Como é que está posicionada no mercado atual, no presente, claro, mantém uma vantagem grande ou a concorrência está a ganhar força, se a empresa está a inovar ou se está estagnada, se a própria indústria está a inovar ou a crescer ou está estagnada, porque às vezes o problema não é da empresa, mas sim da indústria onde está, ou do modelo de negócio, às vezes. Por isso é que é importante entender essas coisas todas. E no futuro, foi o que eu acabei de dizer, se está numa indústria que ainda tem espaço para crescer ou não, se tem planos de expansão para novas áreas ou setores, e se a indústria tem risco de regulação elevada ou está tudo bem, ou declínio até de regulação, o que economicamente é bom para a empresa normalmente. E falando em regulação, vamos falar da Tesla, porque a Tesla tem sido bastante regulada na Europa especialmente. Ora bem, o exemplo prático da Tesla, o que é que eu quero? Que vocês percebam que isto não é... Isto é basicamente para vocês perceberem que não é assim tão complicado como parece. Tipo, eu fiz este exemplo prático de análise da Tesla, opá, em 2 horas no total, tipo, para eu saber o que sei de cor e salteado sobre a empresa, tipo 2 horas. Não é um tempo para o lucro que vocês conseguem ter com uma empresa bem estudada, não é assim tanto tempo perdido. Mas meia hora, uma hora dá para terem uma boa noção de como é que uma empresa funciona historicamente, ou funcionou, ou vai funcionar. Ora bem, passado. Eles têm uma forte história de inovação com carros elétricos, como é óbvio, especialmente com Full Self-Drive, que eu não coloquei ali, mas FSD é Full Self-Drive, que é condução autónoma. Sempre foram muito agressivos a expandir, o que é bom, e são bastante resilientes em crises. Quando eu digo resilientes, não é resilientes em termos de volatilidade, porque eles são bastante voláteis.
a empresa, a ação em si, é bastante volátil. Sobe e desce para muito, muito rapidamente. Ou seja, não é resiliente nesse aspecto, mas é resiliente sim nas finanças da empresa, como é que elas se aguentam, como é que a empresa se aguenta, aliás, e quão bem elas são geridas. E claro que tem o lado negativo no passado da empresa, porque dependeu muito da liderança do Elon Musk. A Tesla foi fundada em 2003 e o Elon Musk entrou em 2004 para a mesa executiva como diretor com um outro colega. E quando eles entraram, ainda nem sequer havia trabalhadores, nem protótipo de carro, nada. O Elon Musk basicamente construiu tudo do início e isso é negativo, porque caso ele faleça, caso aconteça alguma coisa, não é bom para a empresa e depois dependeu muito do Elon Musk. No presente, eles dominam o mercado de EVs, que é Electric Vehicles, veículos elétricos, né? E sempre manteve margens altíssimas para uma empresa de carros. E é isso que é engraçado, porque a maior parte das pessoas vê a Tesla como uma empresa de carros, mas as margens altíssimas dizem alguma coisa. Dizem que não é uma empresa só de carros, apesar das margens virem dos carros, não é? Mas a Tesla sempre foi uma empresa que conseguiu manter margens muito mais altas do que os seus concorrentes, muito mais altas do que qualquer empresa de carros. Uh, e isso dá-lhes vantagem e meio que anula o lado negativo que vem a seguir, que é enfrenta a pressão nos preços e as vendas podem desacelerar e desaceleraram. De facto, cerca de 50% na Alemanha ou em França, se não me engano. Mas enfrenta o facto dele enfrentar pressão nos preços de empresas, porque vocês precisam perceber uma coisa, a Tesla é a única empresa de carros elétricos que lucra com carros elétricos no mundo. Agora já existe outra, que é a BYD, mas até há 6 meses atrás a Tesla era a única. Todas as outras empresas que produzem carros elétricos, seja a Volkswagen, Toyota, General Motors, seja qual for, Ford, etc., todos eles perdem dinheiro na parte elétrica e a Tesla era a única que mantinha isso. E quando, com a BYD a chegar, a colocar um bocado de pressão nos preços, não vai afetar tanto a Tesla por causa das margens altas que eles têm. Eles conseguem sempre manobrar e lutar, entrar nessa guerra de pressão de preços baixos, porque as outras empresas acabam por aguentar muito menos do que a Tesla por causa das margens altas da Tesla. Ou seja, esta vantagem e esta desvantagem meio que se anulam, dependendo do quão bem as cartas forem jogadas. Se o Elon Musk conseguir gerir muito bem isso e conseguir tomar as decisões corretas, se calhar deixa de haver tanta pressão nos preços, como é óbvio. No futuro da Tesla é bastante volátil. Bastante volátil. O que é que eu quero dizer com muito volátil? Estou a falar da ação, da empresa, dos dois. Porque a ação, como eu disse ali em cima, na parte quando eu falei no passado da Tesla, é uma empresa muito volátil em termos de ação. A ação reage muito com as notícias, sobe muito ou desce muito, é uma ação polémica, pronto. Mas também é bastante volátil para o lado positivo, que é volátil em termos de as áreas em que consegue expandir. É uma empresa diferente, muito diferente, consegue expandir para várias áreas e é uma empresa especial, no fundo. Até porque com os novos mercados que eles conseguem ir, se tudo correr bem, como é óbvio, FSD, o Full Self Drive, existe uma empresa que neste momento tomou o primeiro lugar, que é a Waymo, que é uma empresa cuja empresa mãe é a Google. Ou seja, quem manda na Waymo é a Google, mas a Waymo basicamente não tem a mesma infraestrutura nem o mesmo financiamento da Tesla. Trabalham com uma parceria com a Jaguar, não tem os próprios carros, usam LiDAR, a Tesla não. O objetivo, basicamente o que eles usam é umas certas câmaras e usam LiDAR, que é basicamente uma espécie de um sensor fotovoltaico, que é por luz. Eu não sei se as pessoas que entendem mais disso não me ataquem nos comentários, eu não sei bem do que é que estou a dizer, mas é algo parecido. É o que eles usam nos navios para rastrear tipo o mar e não sei o quê. Pronto. A Tesla não, o objetivo da Tesla é agarrar mesmo nos carros da Tesla e usar apenas câmaras e inteligência artificial, ou seja, não existe sensores fotovoltaicos nenhuns no topo do carro, assim não dá, não é bonito.
Eu posso vos, quer dizer, não vos posso mostrar agora, mas se vocês forem pesquisar o Waymo, ahm, e vocês forem ver os carros que eles usam, eles já têm alguns carros em circulação, atenção, na Califórnia e em mais algum sítio na Flórida, acho eu. Mas, assim, a Tesla ainda tem muita possibilidade de destruir a Waymo e de ficar em primeiro lugar a dominar esse mercado, mas tudo depende de como eles joguem as cartas outra vez. E o Robotaxis também, isso vai depender do Full Self-Drive e os robôs e os caminhões elétricos, tudo isso são possíveis novos mercados para a Tesla. E o crescimento no setor de energia, que é fantástico e absurdo. Ora bem, aqui entramos na parte mais curtinha do vídeo, que é as notícias. As notícias podem indicar riscos e ou oportunidades. Nós também vamos falar um bocado melhor dos riscos e das oportunidades para as empresas na análise competitiva, o que é que dá vantagens competitivas a umas empresas e desvantagens a outras. Mas, por exemplo, uma notícia que afeta o mercado é, por exemplo, a Reserva Federal Americana subiu as taxas de juros para lutar contra a inflação. Há certas empresas que beneficiam e há certas que são atacadas. A maior parte delas sofrem com isso, que são normalmente empresas que precisam de financiamento, que é a maior parte delas. Empresas, a Apple e a Meta e essas empresas têm grandes quantidades de dinheiro em mão prontos a usar. A maior parte, quando eles precisam de fazer algum projeto ou precisam de algum financiamento, eles não se financiam eles próprios, eles não agarram no dinheiro e investem. Eles usam esse dinheiro como colateral e fazem empréstimos ao banco para não pagarem taxas. Porquê? Porque a dívida não é taxável. E quem entende negócios sabe o que é que eu estou a dizer. Mas o que acontece é, quem é que lhes dá os empréstimos? Os bancos. Ou seja, os bancos é que beneficiam, empresas de bancos basicamente, beneficiam com a subida de taxas de juro. Por exemplo, a JP Morgan, a Bank of America, Deutsche Bank, todos esses bancos beneficiam bastante com a subida de taxas de juro. Claro que às vezes não, depende de se indica recessão ou não, não é? Porque se indicar mesmo recessão, todas as empresas sofrem, não é? Como é óbvio. E os bancos sofrem bastante. Mas existem várias notícias. É estar atento às notícias, perceber o que é que ir na Yahoo Finance. Se vocês pesquisarem uma ação, vocês clicam, têm uma opção de notícias e veem as notícias sobre essa empresa. Por isso, vocês têm de conseguir entender e às vezes estar atento a notícias de empresas que vocês seguem e notícias de macroeconomia e geopolíticas, o que acontece no mundo. Notícias grandes e importantes, é bom estar atento a isso, ok? Por isso é que este tema, esta parte não é tão específica, porque é basicamente verem notícias. Mas espero que tenham gostado deste bocado de conhecimento. Não foi assim um vídeo extremamente longo. Eu hei de fazer. O próximo vídeo vai ser divertido, com a análise competitiva e a análise financeira ainda mais. Se vocês, especialmente se vocês estiverem mesmo interessados em tomar as vossas próprias decisões. Por isso, qualquer coisa, digam-me o que é que acham que eu devo melhorar nos comentários, o que é que eu devo falar. Eu vou fazer alguns vídeos também intercalado com a série educativa, para não ser só série, a falar sobre alguns temas importantes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo, malta.